é tão bom estar em Tua presença, Senhor. Senhor, queremos experimentar um pouco mais da Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, precisamos ainda mais e mais da Tua revelação, Senhor. Nos reunimos nesta noite para receber mais de Ti, Senhor. Oh, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus bondoso. A Tua palavra nos conforta em sabermos que o Senhor tem misericórdia de nós. Que o Senhor olha do alto dos céus e vê os Teus filhos em aflição e não tarda em visitá-los. Obrigado, Senhor, continua ministrando-nos, Senhor. Precisamos ouvir da Tua palavra, Senhor, e sermos cheios nesta noite. Espírito Santo de Deus, usa esse momento da palavra para nos direcionar, para nos orientar qual é a Tua vontade, qual é a Tua perfeita vontade, Senhor, para cada um de nós. Senhor, que essas palavras sejam vivas no nosso coração, que no momento em que recebemos de Ti, venhamos ter disposição para praticá-las, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Espírito Santo de Deus, vem ministrar mais e mais e mais e mais da Tua presença, Senhor. Pai, que essa palavra, como uma boa semente, encontre terra fértil no nosso coração. Pai, que ela venha produzir frutos para a vida eterna. Espírito Santo de Deus, usa os meus lábios agora, Senhor. Usa-me como instrumento, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, para que a Tua palavra alcance o propósito para qual ela for ministrada, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, vamos meditar na palavra. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no capítulo de Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6, eu vou começar a ministrar no verso 25. Mateus 6, 25. E a palavra diz, saindo da boca do Senhor Jesus Cristo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveis de comer e ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora de curso em sua vida? E quanto ao vestuário, por que vos andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, o que comeremos e o que beberemos, ou com que vestiremos, pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Podem assentar-vos, você que está nos assistindo em casa, que o Senhor opere poderosamente no seu coração através dessa mensagem. A ideia é que sejamos sucintos na nossa palavra, por isso eu quero ir direto àquilo que o Senhor Jesus tem destacado nesse texto. O contexto desse texto é o momento em que o Senhor está no sermão, o Senhor está ministrando no Monte das Oliveiras, falando com seus discípulos, coisas profundas, e ele chega num determinado momento e fala, sabe, vocês andam preocupados com muitas coisas. Realmente vocês precisam aprender a descansar no Senhor. É interessante que no finzinho ele diz, sabe, quem deve andar preocupado, quem anda ansioso, são as pessoas que não temem ao Senhor. As pessoas, teoricamente, que ainda não conhecem a Deus, é que devem ficar preocupadas,
porque elas têm que se virar por si sós. Elas realmente têm que se defender por si sós. Elas não têm a quem recorrer. Interessante que Jesus usa um pássaro como uma analogia da forma com que Deus nos alimenta, ou da forma com que Deus garante o nosso sustento. Assim como vocês, eu também nunca vi um alpiste cair do céu. Eu não vi maná cair do céu. Mas também não vejo os pássaros ansiosos procurando, guardando, juntando, colocando debaixo das suas asas o alimento do amanhã. Jesus vai falando nessa parábola, dizendo a eles o seguinte: olha, assim como o Pai dá de comer os pássaros. E talvez a gente precise meditar um pouquinho, por que é que Deus usou a questão de um pássaro? Nós vemos que os pássaros, eles estão livres, eles voam. E eles buscam o seu alimento. Sabe, interessante pensar que o Senhor não dá o alimento para o pássaro de mão beijada. Talvez não seja essa a palavra, mas o contexto em que o Senhor está trazendo para o povo de Israel naquele momento, para os seus discípulos era, sabe, Deus está providenciando o seu sustento, mas Ele não vai vir de mão beijada, Ele não vai cair do céu, Ele não vai brotar na sua frente, você não vai tropeçar na frente do seu alimento. Ele diz, ok, o Senhor está disponibilizando isso, de uma forma direta ou de uma forma indireta, é o Senhor quem nos alimenta. É o Senhor quem alimenta os pássaros, é o Senhor que faz crescer todas as coisas, é o Senhor que dá a chuva, é o Senhor que faz com que o sol brilhe. Então é o Senhor que indiretamente acaba alimentando não somente os pássaros, mas a nós também. Algo que nós precisamos guardar no nosso coração é que nós podemos descansar no Senhor. Algo que as pessoas que não temem ao Senhor não podem fazer, é saber que nós temos um Pai que conhece as nossas necessidades, que conhece aquilo que precisamos, muito melhor do que nós. Né? Há um texto no livro de Salmos que diz que antes que a palavra viesse à minha boca, o Senhor já a conhecia. Né? A palavra também diz que antes de pedirmos qualquer coisa, o Senhor Ele já sabe. Isso deve trazer ao nosso coração descanso. Isso deve trazer ao nosso coração a certeza de que há um Deus que rege todas as coisas. E não nos trazer a comodidade de achar que nós vamos receber tudo de mão beijada. Sabe, muitas vezes nós confundimos a questão da graça, da providência de Deus, em acreditar que tudo vai cair do céu. Que porque nós somos filhos de Deus, eleitos de Deus, as coisas teoricamente deveriam ser facilitadas para nós. Sabe, isso é um equívoco que nós temos. Achar que Deus de alguma forma vai facilitar, eu quero usar aqui um termo, mas que os irmãos guardem no coração, que só porque eu sou crente, o Senhor deveria facilitar o concurso público para que eu fosse aprovado, ou que o Senhor facilitasse a prova para que eu passasse. Sabe, isso é um pensamento que não é bíblico. A palavra diz aqui que o Senhor sustenta todos os pássaros, mas nós não vemos nenhum pássaro recebendo um alimento milagrosamente aparecendo na sua boca. Todos os pássaros devem levantar de manhã cedo e procurar o seu alimento. Isso nos mostra que Deus, sim, Ele está disposto a suprir as nossas necessidades, mas Ele espera de nós uma intervenção. Ele espera de nós uma disposição em fazer a nossa parte. Vocês me entendem, amados? Você que está aí na sua casa, saiba que Deus é por você. Sabe, Deus te deu tempo, Deus te deu faculdades, Deus te deu uma condição de você pensar, de você meditar. Talvez porque Ele esteja esperando essa sua disposição em dar o primeiro passo, Ele possa então descortinar as coisas para você. Sabe, eu não sei se você é filho único, talvez quando você é filho único, você acredita que as coisas rodam em volta de você, porque você tem 2 adultos ou uma família inteira que olha para você e diz, não, esse aqui é o xodó da nossa casa, esse aqui é aquele eleito, realmente ele acaba tendo tudo,
E a história nos conta que normalmente saem crianças mimadas, que depois precisam ser muito bem trabalhadas pelo Espírito Santo para que possam aprender a compartilhar as coisas. Mas se você é de uma família grande, você descobriu que você precisa de alguma forma conquistar o seu lugar diante do sol. E a palavra não é contra isso, tá? A gente tem que tirar essa áurea de que porque eu sou eleito de Deus, porque eu de alguma forma fui achado por Deus, que as coisas aqui nessa terra, elas devem ser facilitadas. Que as coisas aqui nessa terra, por um piscar de olhos, ou por uma intervenção divina, as coisas devem ser facilitadas por mim, por algo que, eu gostaria que você guardasse no seu coração, foi a eleição divina. Foi o Senhor que te escolheu para ir para o céu, para estar com Ele o tempo todo. Qualquer coisa que você faça, você não vai merecer ir para o céu. Mas as coisas aqui nessa terra, elas precisam de um certo empenho da nossa parte. Amém? Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, você que está me ouvindo. O Senhor, Ele está disposto a te abençoar. O Senhor está disposto a descortinar as oportunidades para você, mas Ele não vai te tirar da cama, Ele não vai te empurrar para a banca de estudo, Ele não vai te forçar a fazer o vestibular, Ele não vai colocar você diante da oportunidade e dizer, filho, pega, porque senão eu vou empurrar na sua goela. Sabe, Deus não vai fazer isso. Mas Ele vai dar para você a condição de que você pode fazer conforme os seus esforços e vai ser recompensado porque Ele é um Deus justo. Amém? Guarda isso no seu coração. A ideia de Deus usar, de o Senhor Jesus usar o texto, um pássaro, como um exemplo de que para nos alimentarmos precisamos nos movimentar, que precisamos nos dispor a trabalhar, a estudar e quem sabe até entregar um pouco mais para que o reino dos céus seja manifesto. Que você não espere receber do Senhor as coisas de mão beijada. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você guardasse no seu coração com base nesse texto. Porque se fosse diferente, talvez o Senhor usasse uma outra figura de linguagem para representar-nos a disposição de Deus em nos dar. Sabe? Algumas vezes Deus vai nos dar de uma forma direta, mas a maioria das vezes, Ele vai nos dar de formas indiretas. E tem um propósito disso. Quando Deus nos dá alguma coisa de forma direta, nós vamos acreditar que é uma intervenção, que é um milagre. E nós não temos como roubar essa glória de Deus, porque foi um milagre sobrenatural que aconteceu. Então não temos como dizer, não, foi por minha força ou foi por meu mérito. Mas quando o Senhor nos dá de forma indireta, nós precisamos quebrantar o nosso coração. Reconhecer que mesmo através dos nossos esforços, quem nos deu foi Deus. Sabe, é muito mais difícil nós, com nossos esforços, conquistarmos alguma coisa e ao mesmo tempo dar glórias a Deus. Porque pode vir no seu coração aquela vontade de dizer, fui eu. Aquela vontade de dizer, fui eu que conquistei. Tudo isso que aconteceu aqui foi por minha causa. Por isso é que o Senhor não faz a intervenção dia após dia, milagre após milagre, porque Ele quer que nós venhamos reconhecer a ação dEle, mesmo indireta. Porque se nós formos somente dar glórias a Ele, pelos agires direto dEle, Ele teria que intervir na natureza o tempo todo. Ele teria que operar de forma sobrenatural o tempo todo. E aí, esse sobrenatural que nós diremos, ele passaria a ser algo corriqueiro, passaria a algo ser natural. Mas a ideia que o Senhor espera de nós, é que mesmo sabendo que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos angariar os nossos fundos para que possamos comer, nós ainda assim precisamos ter o nosso coração disposto a entender que foi pela graça dEle que nós conseguimos. Sabe, esse é um princípio de humildade. É nisso que mora a humildade de reconhecer que tudo vem do Senhor. Mesmo sabendo que foi através das suas mãos que você conseguiu o seu sustento, que foi através do seu estudo, através da sua dedicação que o Senhor foi acrescentando para você.
Isso é uma luta que nós precisamos ter. É uma batalha que nós precisamos conosco mesmo saber, eu não sou assim tão inteligente, mas o Senhor me deu uma certa capacidade e com essa capacidade eu tenho feito coisas e essas coisas podem ser para a honra e glória do Senhor, se nós assim o fizermos. Vocês compreendem? Amado, você aí na sua casa, que você possa ter no seu coração que o Senhor, Ele espera receber de você o louvor a todo o tempo, por todas as coisas, em todas as situações, sabe? Em tudo aquilo que nós venhamos fazer, que nós possamos honrar ao Senhor, dar glórias a Ele, mesmo vindo das nossas mãos, mesmo sendo trabalho nosso, fazer nosso, a nossa diligência, com a nossa dedicação, com a nossa disciplina, tudo isso ainda deve corroborar para a glória do Senhor. Guarde isso no seu coração. Uma luta que você vai ter contra você mesmo e que vai gerar humildade no seu coração é reconhecer que mesmo com os seus melhores esforços, se não fosse a graça divina, você não estaria onde você está. Depende do seu passo, depende da sua vontade, depende do seu entusiasmo, depende da sua disciplina, depende do seu querer. Mas no fundo, você precisa dar glórias ao Senhor, porque Ele te sustentou em tudo isso. E é algo que Satanás vai viver tentando você, dizendo, não, eu consegui isso pelos meus próprios esforços. Eu fiz isso e eu sou merecedor. Assim como um pássaro, ele sai na confiança de que ele pode atravessar a floresta e encontrar uma árvore que tenha um fruto, assim nós também podemos descansar no Senhor, que Ele tem nos guardado, então nós podemos fazer planos para o futuro. Sabe, uma coisa que as pessoas acabam se equivocando é com relação às suas finanças, achando que elas não precisam guardar para o futuro, porque no futuro o Senhor proverá. Mas há algo que nós precisamos meditar. Se o Senhor tem te dado condição agora, se o Senhor tem te dado instrução agora para você guardar, porque pode ser que há um momento em que Ele vai usar esse seu recurso para o seu próprio sustento ou para que você abençoe alguém. Você não pode ser displicente com as coisas que vêm à sua mão, porque você, de uma forma ingênua, está acreditando que amanhã você terá o dobro disso, só porque você acredita em Deus. A ideia é daquilo que vem à sua mão, você é responsável por ela. Assim como um pássaro, nós podemos sair todos os dias pela manhã sabendo que o Senhor vai nos guardar, sabendo que o Senhor tem nos dado e que tem nos protegido. E tudo aquilo que vem à nossa mão, como mordomos, nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam, fazer com que as coisas prosperem. Então, nós temos responsabilidade sobre as coisas que vêm à nossa mão. E se o Senhor tem te dado com um pouco de sobra, Ele quer que você faça com que isso cresça. Eu quero trazer a memória, veio à minha memória agora, um pássaro lá no sul chamado a gralha azul. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas ela é um pássaro que ela come pinhão. Pinhão é um fruto típico lá do Paraná, que dá uma pinha, tem um fruto. E essa ave, essa gralha azul, ela, no tempo de fartura, ela colhe essa pinha, ela come a parte dela e uma outra parte ela enterra, ela guarda. E assim é que contam a história de que as grandes florestas de araucária nasceram, foi por causa da gralha azul, que ela pega aquilo que excedeu, ela não joga fora, ela não deixa ali do lado, ela não desperdiça, ela pega e enterra, ela guarda. Sabe, assim, a gente acredita também que os pássaros são desnorteados, mas longe disso, passa a ser para nós também um entendimento de que, quando a palavra fala aqui que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, ela não está se referindo necessariamente aos bens, ela não está se referindo necessariamente a você ter posses e que isso é um problema. O problema é onde está o seu coração. A todo tempo a palavra tem chamado atenção a isso. Aonde está o seu coração? Sabe, aqui vai dizendo que, pois os gentios procuram todas estas coisas. A palavra aqui no verso 32 diz,
pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais. E continua dizendo, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor tem nos dado, quando o Senhor permite que nós tenhamos algo a mais, não é para que nós venhamos desperdiçar. A palavra fala que nós precisamos também entesourar no reino. Nós precisamos fazer com que as coisas aqui na terra cresçam. Né? Vamos falar da nossa comunidade, da igreja. Nós precisamos também que os fundos venham, porque nós acreditamos nessa casa. Nós acreditamos nessa causa, por isso nós nos dispomos a colocar nela um pouco do nosso suor, um pouco daquilo que o Senhor tem colocado. Então nós transferimos para essa comunidade, para que ela continue com as portas abertas e o Evangelho continue sendo anunciado. Quando a gente fala de que nós precisamos buscar o reino dos céus em primeiro lugar, ele está falando de algo de foro íntimo, algo que você precisa ter no seu coração, que é a certeza de que o reino dos céus é importante para você. Que por ele você levanta, que por ele você faz as suas atividades e que é por causa dele, porque o reino dos céus vai ser implementado, que o reino dos céus vai ser anunciado aqui, é que você se dispõe a fazer isso. Que você possa entender que assim como o Senhor tem sustentado os pássaros e os sustenta, de forma direta ou de forma indireta, é para que nós venhamos acreditar nele. É que nós venhamos dar a ele a honra, a glória e o louvor que ele merece. Quando é de uma forma direta, nós não temos como tocar nessa glória porque foi uma intervenção divina. Mas de uma forma indireta, nós precisamos nos acostumar. Nós precisamos colocar o nosso coração em humildade diante do Senhor. Pai, além de tudo, foi o Senhor que me trouxe aqui. Acima de tudo, foi o Senhor que me sustentou. Que nós possamos exercitar isso. Exercitar essa condição é trazer graça, é trazer ao nosso coração gratidão pelaquilo que o Senhor tem nos dado. Os ímpios, os gentios, como a palavra fala, dizem que eles andam ansiosos, porque eles não têm onde repousar o coração deles. Mesmo as obras das mãos deles, eles acham que aquilo ali ainda é pouco, ou aquilo ali ainda vai lhes fazer falta no dia de amanhã. Mas nós podemos descansar no Senhor, porque Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas necessidades. Nós precisamos, dentro daquilo que nós temos recebido do Senhor, não sermos ansiosos. Porque uma coisa é você gerenciar os seus recursos, outra coisa é você ser ansioso por perder as coisas. Uma coisa é você ter propriedades, poder administrar o seu dinheiro, mas saber que o Senhor é quem guarda, que o Senhor tem te dado diligência para você fazer, plantar, cultivar, colher, reter o que é seu, ter a sua parte para com Ele, mas poder descansar. Quando a palavra fala aqui, e esse texto, ele bate muito na questão da ansiedade, não andeis ansiosos, não andei preocupados em demasia com aquilo que vocês precisam comer, porque o Senhor sabe que vocês precisam comer. Não andeis em demasiadamente preocupados com o que vocês têm que vestir, porque o Senhor sabe que vocês precisam. Quem anda preocupado, ansioso demais com essas coisas, é porque está fixado com os pés nessa terra. E esse é o grande problema. A gestão dos nossos recursos não é o problema. O problema é você ter o seu espírito, o seu coração fincado nas coisas dessa terra. E aí sim você vai andar preocupado. Aí você vai se preocupar se a bolsa vai subir, se o dólar vai cair, se vão invadir as suas terras, se vai pegar fogo naquilo que você tem. Porque o seu único alento é aquilo que você tem. Por isso a palavra fala, isso é preocupação para os gentios, para aqueles que não me conhecem, para aqueles que acham que tudo que eles têm nessa terra é o que eles têm aqui, que tudo que a porção deles é exatamente o que eles têm aqui. Mas nós não somos assim. Quando nós falamos que buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, é saber que o nosso coração não está nessa terra. Não quer dizer que nós seremos negligentes com as coisas que nós
recebemos ou com as coisas que nós precisamos fazer, mas que o nosso tesouro não está aqui, que aquilo que nós temos angariado, que é o reino dos céus, não está aqui, e isso não pode ser tirado de nós. Por isso nós não precisamos andar ansiosos nessa terra. É isso que o contexto dessa palavra fala com os discípulos, dizendo, sabe, vocês precisam sair, trabalhar, ganhar o pão de cada dia de vocês, vocês vão ser tentados a acreditar que isso é a vontade de vocês, que é fruto de vocês, e quando vocês forem tentados com isso, assim como são gentios, vocês vão se preocupar no que comer, no que vestir, no que ter, no que fazer nessas coisas aqui nessa terra, mas antes de tudo, Jesus fala assim, busca o reino dos céus, tenha certeza que você vai estar lá, as demais coisas elas serão acrescentadas, e o interessante é que o acrescentado aqui não é ser acrescentado de graça, ser acrescentado sem esforço nenhum, será acrescentado a vocês sem nenhuma diligência de vocês, não é isso que o texto fala, mas o texto fala que vocês vão poder andar descansados, de que assim como um pássaro levanta de manhã, raiou o céu, ele diz, mais um dia que o Senhor me deu, então posso ir atrás da minha comida. Mais um dia que o Senhor me deu, então eu posso fazer cumprir o seu propósito. Mas se o sol não se levantar para você, no último dia, ok, pai, estou indo para casa, deixei todas as coisas que o Senhor me deu para cuidar aqui em ordem, estou indo para minha casa junto com o pai. É isso que é não estar ansioso por coisa alguma. É saber que o Senhor nos sustenta, e além de nos sustentar aqui, porque aqui nós passaremos aflições. A todo tempo o Senhor foi falando, não se apeguem muitas coisas dessa terra aqui, porque aqui nós teremos aflições, nós passaremos dificuldades, mas importante é o reino dos céus, porque lá sim, com o Pai, nós não teremos problemas. Amém? Queridos, eu quero fazer mais uma oração, mais um tempo de oração com vocês, para que o Senhor tire do nosso coração qualquer ansiedade. É bem verdade que nós passamos tempos difíceis, de escassez, é bem verdade que o Senhor tem colocado à prova muitos irmãos com essa questão da pandemia, mas eu acho que é um tempo também que nós podemos exercitar o descansar do Senhor. Interessante que a palavra fala que nós precisamos descansar nele, confiar nele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu gostaria que você na sua casa estivesse fazendo a sua parte com relação à sua segurança, com relação a essa questão da pandemia, estivesse se cuidando, mas saiba que mesmo se tudo der errado, o seu tesouro não está aqui. Que você, em primeiro lugar, trouxe o reino dos céus ao seu coração. Então você tem um lugar onde não há pranto e nem ranger de dentes te esperando. É isso que nos traz o consolo. Que se tudo der errado neste lugar aqui, nós temos o Pai nos esperando de braços abertos. Amém? Gostaria que você, na sua casa e também, curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar e pedir ao Senhor. Pai, nós te damos graça porque o Senhor em tudo tem nos abençoado. O Senhor tem operado em nós, ministrado sobre as nossas vidas proteção e graça. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje que levantou e nós podemos trabalhar, podemos correr atrás do nosso sustento. Obrigado, Senhor. Assim como o pássaro de manhã que foi, bateu as suas asas, procurou, revirou as árvores, cutucou até que achou o seu alimento. Obrigado, Senhor, pela disposição também que cada um de nós precisa ter. Que o Senhor seja honrado em tudo aquilo que venhamos fazer, porque sabemos que o Senhor nos sustenta com as suas mãos. É por causa do Senhor que nós estamos de pé. Paizinho querido, também opera em nós e exercita em nosso coração, o Espírito Santo de Deus, a humildade de reconhecer que tudo que temos veio de Tuas mãos, que tudo aquilo que somos foi por intervenção do Senhor, foi pela Tua graça, Senhor, que nós chegamos até aqui. Que o Senhor continue ministrando em nós, Pai. Não permita que o inimigo venha colocar no nosso coração altivez, porque sabemos que depois disso vai vir, Senhor, a aflição do nosso coração, porque tiraremos a nossa confiança do Senhor e colocaremos a nossa confiança nesse mundo, e então teremos ansiedade por essas coisas, Senhor. Teremos ansiedade do que comer, do que vestir, do que guardar, do que fazer, Senhor, para nos proteger. Mas, Senhor, ensina-nos a ter, em primeiro lugar, o reino dos céus.
porque se tudo aqui passar, nós teremos uma eternidade junto contigo, Senhor. Opera em nós, Espírito Santo de Deus, essa convicção. Opera em nós, Espírito Santo de Deus, essa convicção de que tudo vem de tuas mãos e que o Senhor tem esperado por nós, que o Senhor tem nos alimentado, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem livrado-nos de todo o assalto do maligno, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Amados, foi um privilégio poder estar com os irmãos, que essa meditação, que você possa estar trazendo à sua memória durante esses dias, até domingo, onde nós nos encontraremos de novo, que o Senhor é quem te sustenta. Realmente, confia nele. Confia de que Ele sabe o que é melhor para você. Porque Ele sabe aquilo que você realmente precisa. Talvez você muitas vezes confunde com o que você precisa, com aquilo que você gosta, ou com aquilo que você quer. Algo que você precisa guardar no seu coração é que o Senhor sabe aquilo que você precisa. E isso você pode descansar nele, né? Nós já vamos estar encerrando, pedindo para que o Senhor possa operar ainda mais e mais nas nossas vidas, que o Senhor possa estar trazendo alento ao nosso coração pelas batalhas que enfrentamos, que o Senhor possa estar nos ensinando, nos dando estratégias, para que durante essa semana nós possamos ainda vencer alguns leões e possamos render a Ele honra, glória e louvor. Amém? Que você possa estar estendendo as suas mãos na forma de receber. Eu gostaria de estar declarando a bênção sobre a sua vida. Senhor, nós te bendizemos por esse tempo que passamos em Tua presença. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Obrigado pela vida daquele que está assistindo esse nosso encontro. Que o Senhor opere poderosamente, de uma forma testemunhal diante deles, Senhor. Paizinho querido, que o coração deles descansem no Senhor, que em todo tempo, Senhor, nós possamos aprender a descansar no Senhor e regozijarmos em todo tempo em Ti, Paizinho querido. Continua nos abençoando durante essa semana, te louvamos e te bendizemos, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante a face dele sobre nós e nos conceda Shalom.